Então, antes de gente ler a palavra, eu gostaria mesmo assim colocar para vocês como é que você se mede, como é que você se julga um pequeno pecador, um médio pecador, um grande pecador. É uma perguntinha que você não precisa nem responder para mim. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos encontrar grandes servos de Deus, homens de Deus, e todos eles pecaram. Todos. E a Bíblia, ela submete a todos a esse nome, pecador. Há uma diferença entre os que creem e os que temem a Deus, que são pecadores arrependidos. Essa é a diferença. Os pecadores que ainda não creem, não se arrependeram, eles são então pecadores. E a Bíblia diz que ele não ouve o pecador, mas o pecador arrependido sim. Então, nós lendo o Salmo 51, nós vamos encontrar como o rei Davi, ele também era um pecador. Mas como é que ele administrou o pecado na sua vida? Então, isso vai ser bem interessante para nós. Você quer, pode acompanhar a leitura do Salmo de número 51. Até o 17. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então isso aqui foi o rei Davi que escreveu e trata do pecado de adultério de Davi, quando ele pecou com Batseba. E ele foi então confrontado pelo profeta, e
Disso saiu o Salmo 51, que nós então temos lido. Então, para iniciar assim a nossa conversa, quero até dar liberdade para vocês também participar com alguma coisa. O que pode ser pior do que o pecado? Será que existe alguma coisa pior do que o pecado? O que vocês acham? Pecado já é uma capa preta. Pecado se vê como algo horrível. Então pode existir uma coisa pior do que o pecado? Sabe o que é pior do que o pecado? Nós vamos tirar esses pensamentos aqui desse salmo. Quando alguém tem consciência do seu pecado e continua no pecado. Vejam só. É pior do que o próprio pecado quando alguém tem consciência do seu pecado e ele permanece no seu pecado. A minha mãe sempre dizia, quando gente às vezes vinha se queixar, eu caí, me machuquei. Mas já levantou, está em pé aqui, então tá bom, pode continuar correndo. E aí minha mãe dizia, o cair não é o problemão, o ficar deitado é o problema. Mas pecar, cair e se levantar é humano. Então isso nós vamos ver no rei Davi. Então a primeira coisa que a gente coloca para vocês, está aqui no verso 3, pois eu conheço as minhas transgressões, mas ele permaneceu calado. Mas quando Davi confessou e pediu perdão, então houve perdão. Deus não é um Deus fraco, também não limitado. Ele pode perdoar grandes pecadores e muitos pecados, mas uma vez que a pessoa se arrepende, uma vez que a pessoa confessa também o seu pecado. Uma outra coisa que pode ser pior também do que o próprio pecado, é quando a pessoa confessa o seu pecado pela metade. Isso está com base no verso 4. Pequei contra ti somente. Vejam só, que o rei Davi, ele não tinha somente pecado contra Deus. Quando ele pecou, caiu no adultério com Batseba, a mulher de Urias, ele mandou colocar Urias na frente da batalha, para que ele fosse morto, e ele queria tomar a mulher de Urias, a Batseba. Então, Davi agora está na presença de Deus, foi confrontado, e ele diz, eu só contra ti pequei. Mas ele tinha também pecado contra pessoas. Ele tinha cometido assassinato. Isso foi duro, foi forte, mas mesmo assim o Senhor foi gracioso com Davi. Então, é pior do que o pecado manter-se calado, tendo consciência do pecado, permanecer no pecado. Também confessar o pecado pela metade. E aí vocês podem perguntar, mas eu tenho que confessar o meu pecado todos os dias? Para Deus sim. Para Deus sim. Mas quando nós pecamos contra uma pessoa, nós precisamos também chegar à pessoa. Dizer, olha, não gostei, enfim, fiquei chateado, mas eu estou aqui para me acertar contigo. Isso é muito legal. Isso é leal. Uma outra coisa que também pode ser pior do que o próprio pecado, é justificar o pecado. Justificar o pecado. O que é justificar? Eu caí porque alguém me induziu. O diabo me induziu. Pode ser uma pessoa que nos induziu. Gente, nós somos inclinados
como pessoas da Bíblia, também foram inclinados a sempre tentar justificar o seu pecado. Adão, quando Deus pôs uma linda mulher no lado dele, e essa foi tentado, pecou, e levou Adão também ao pecado. E aí quando Deus foi ter com Adão e Eva, a primeira coisa que Adão então disse: Deus, a mulher que tu me deu, me fez pecar. É bem fácil chegar assim e dizer: eu pequei por causa dele, ele me levou a pecar. Gente, nós temos um livre-arbítrio entre nós, e a salvação é pessoal. Cada um pessoalmente precisa crer, precisa se arrepender. Cada um pessoalmente vai prestar conta a Deus. Então não tem isso de eu tentar justificar o meu pecado porque alguém outro não me deu um bom exemplo. E aí? Alguém vai pular no poço, tu vai pular atrás? Nós não fazemos normalmente isso. Mas tentar passar a culpa para os outros. Eu olhei isso e aconteceu que eu também fui seduzido e pequei. Uma outra questão que pode ser duro também para alguém, quando ele peca e acha que o tempo vai resolver a questão do pecado. Depois de 1 ano, daqui 2 anos, Deus não se lembra mais. As pessoas não vão se lembrar mais. Gente, Deus é muito fiel, muito justo e tolerante. Ele perdoa, mas nós precisamos estar dispostos a nos abandonar o pecado também. Não só pedir perdão, mas precisamos também abandonar. Algumas vezes Jesus disse, quando uma pessoa veio para ele, e Jesus disse, depois da cura: agora vai, tu estás curado por causa da tua fé, mas não faça mais o mesmo. Não faça mais o mesmo, para que coisa pior venha suceder. Então, nós não podemos calar o pecado, nós não podemos confessar o pecado pela metade, não podemos justificar o nosso pecado, ou deixar que o tempo resolva, ou às vezes até procurar um culpado. Sabe, quando nós estamos fracos e alguma coisa não gostamos, então nós tentamos procurar um culpado. Uma outra coisa que a pessoa está inclinada a fazer é fugir do pecado. Quer dizer, fugir do pecado, fugir das pessoas. Deve fugir do pecado. Algumas vezes Paulo fala a Timóteo: afasta-te, sai, foge. Mas alguma vez também, quando é bênçãos, quando é coisa boa, Paulo diz para Timóteo: toma posse. Agora sim, da bênção, da graça, toma posse, mas foge do pecado. Então, nós não podemos nos esconder quando nós pecamos, porque Deus nos vê igual. Ou até mesmo tentar enganar os outros. A Deus nós nunca vamos enganar. Podemos até diante de pessoas esconder o nosso pecado, mas para Deus não podemos. Mas uma coisa muito duro foi para Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, nessa situação aqui do Salmo 51. O profeta chega para Davi e diz: escuta aqui, um homem tinha somente uma ovelha, e ele ganhou visita, e ele foi tirar aquela única ovelha que essa pessoa tinha para matar ela e festejar. Aí Davi diz: o homem que tal coisa fez deve ser morto. Sabe o que Davi está fazendo? Julgando a sua própria causa.
ele está falando contra ele. E aí o profeta diz: e esse homem que tirou a ovelha de alguém que só tinha uma ovelha é você. E aí Davi caiu em si. Ele caiu em si. E aí não teve como fugir, porque ele foi confrontado pelo profeta Natan. Então, o que nós podemos fazer diante das tentações? Ser tentado é pecado? Não, não é. Tiago fala claramente sobre isso. Mas vocês querem ver uma situação em que o Senhor está falando para alguém que ele deve pessoalmente, Gênesis 4, ele deve pessoalmente ser responsável e não se deixar levar pelo pecado. Gênesis 4, 7, a situação de Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está dizendo para Caim? Deus está tratando agora com Caim, que havia matado seu irmão Abel. E quando o Senhor está falando com ele, Caim tentou justificar o seu pecado. Sou eu responsável pelo meu irmão? Diz Deus, o sangue dele clama a mim. E aí o Senhor diz essa palavra: se tu procederes bem, não serás aceito. É isso que nós falamos já antes. Deus não escuta a pessoa em pecado, a não ser que ele se arrependa e pede perdão. Caim, ele se afastou, fugiu de Deus, e o Senhor foi atrás dele, parecido como foi com Adão. Se procederes bem, serás aceito, mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O pecado está diante de ti. Mas o que o Senhor está dizendo para Caim? A ti pertence dominar o pecado. O que é aqui dominar o pecado? Quer dizer sim ou não? Quer dizer ceder à tentação ou não? Deus está dizendo: Caim, tu tem o livre-arbítrio dentro de você, você pode dizer sim ou você pode dizer não. A ti você precisa dominar o pecado. Ele está perto de você, mas você tem que dominar ele. Então, irmãos, jovens, quando a gente pensa assim, nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno, e o pecado está se multiplicando. Para onde nós olharmos, nós podemos ver pecado. Mas o que nós precisamos fazer? O apóstolo João, quando ele escreveu na sua carta para seu amigo, ele disse, falando sobre crianças, sobre jovens, sobre pais, ele disse: eu escrevo para vocês jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vós, e tendes vencido o maligno. Sabe, o pecado, ele precisa ser resistido, assim como Satanás também precisa ser resistido. Mas se nós cedermos, hoje pode ser que o inimigo consegue o dedinho, amanhã a mão, depois de amanhã o braço, e ele puxa todo o corpo, e quando nós vimos, nós estamos longe de Deus. Mas o Senhor não quer isso. Ele preparou para nós a sua graça, através da pessoa de Jesus Cristo, para nos perdoar, e Ele quer que nós vivamos reconciliados com Ele. Então, eu quero falar para vocês um pouquinho o que pode ser melhor para a pessoa que caiu em pecado. Isso é mais importante. As coisas que podem ser melhor quando a pessoa peca. Primeiro,
a pessoa deve confessar o seu pecado. Isso está lá no texto que nós temos lido, de Salmo 51. Compadece-te, ó Deus, de mim, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aqui então, Davi está confessando o seu pecado e pedindo a misericórdia de Deus. Isso é a melhor coisa que alguém pode fazer, chegar e confessar. Aí você diz, mas confessar para pessoas também, já falei, se é com a pessoa assim. Mas você também pode chegar e pedir ajuda para alguém. Olha, estou lutando, está difícil, eu preciso de ajuda. Quem é que na igreja não vai querer ajudar alguém que precisa de ajuda, para a pessoa não viver escravizado no pecado? Então a primeira coisa que pode ser melhor para o pecador é confessar, e eu diria também abandonar o pecado. 2, não adianta a gente fazer sacrifícios ou votos quando nós cometemos pecado. Há pessoas, o próprio Davi diz, Senhor, se tu quiseres um sacrifício, até os daria. Mas o que Deus quer não é sacrifício. Há pessoas que fazem negócios com Deus, mas quanto à questão de pecado, Deus não negocia a não ser aquilo que Jesus fez por nós. E aí se cumpre aquela palavra, mas eu pequei muito. Aonde o pecado abundou, em Romanos está escrito isso, o irmão Leandro praticamente leu esse texto já. Aonde abundou o pecado, ali a graça superabundou. Então parece que Deus tem prazer em não nos ver continuamente no pecado, mas Ele quer nos tirar, Ele quer nos ajudar. Então não é por sacrifícios que nós vamos receber perdão. Não podemos comprar o nosso perdão. Jesus já pagou o preço. O que nós precisamos é nos arrepender e confessar e pedir perdão. As consequências do pecado são diversas e são terríveis as consequências. Eu quero citar algumas barreiras que a pessoa tem quando ela peca. Por exemplo, Adão e Eva lá, eles tiveram que sair da presença de Deus. Aconteceu uma separação. Deus não tem comunhão com as trevas, o pecado. E quando a pessoa vive no pecado, não se arrependeu, a pessoa resolve deixar Deus e ela não tem mais a proteção de Deus, a cobertura de Deus. Ela vive então afastado de Deus, levanta uma barreira. Em Isaías 59 tem bem isso, que os pecados das pessoas afastam ela de Deus e causa uma barreira. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles tiveram que sair do jardim? O pecado faz isso. Isso é uma consequência do pecado. O pecado também rouba a alegria. Davi chegou, depois que ele confessou, foi confrontado e disse: Deus, devolve-me a alegria da tua salvação. Porque ele tinha perdido a alegria. E sabe, às vezes, por um descuido nosso, nós deixamos nós roubar a alegria. Nós deixamos nós roubar a alegria da salvação. E tem aquela pequena apresentação que fala sobre o ladrão da alegria, e o diabo, ele gosta de fazer isso, roubar a alegria das pessoas. E você mesmo pode se policiar um pouquinho. Puxa, eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa feliz. Você pode até olhar no espelho e ver como é que você é, e gente pode ver pela pessoa se ela é uma pessoa feliz ou uma pessoa triste. Caim andou assim,
Depois que ele tinha pecado, e Deus foi de encontro dele. Isso não quer dizer que Deus vai desprezar, não. Mas Deus não fez Caim assim para andar cabisbaixo, como que envergonhado, como que querendo esconder, fugir, mas Deus achou ele. Então, consequências do pecado são perda de alegria, perda de comunhão e pior, perda do Espírito Santo. Aqui diz, Davi implorou, dizendo: Senhor, pelo amor de Deus, não tira de mim o teu Espírito Santo. Não tira de mim. Aí a gente pode tranquilamente ficar sabendo qual é a obra do Espírito Santo na nossa vida. A obra do Espírito Santo é nos revelar a vontade de Deus por dentro da Bíblia. O Espírito Santo é aquela luzinha que liga e desliga, apaga, é na nossa consciência, está interligado com a nossa consciência. E esse Espírito Santo foi que nos ajudou a aceitarmos Cristo, porque sem essa ajuda do Espírito Santo ninguém se converte. Alguém se converte com a ajuda do Espírito Santo, ele convence o pecador, convence do juízo, da justiça, ele convence. E aí você se sente: puxa, mas eu sou um pecador, sou uma pecadora. É obra do Espírito Santo. Você lê a palavra e exemplos na Bíblia, podem ser positivos ou negativos, eles querem nos dizer algo, para fazermos assim ou não fazermos assim. Querem nos ajudar. Então, a presença do Espírito Santo na vida de vocês, na minha vida, como cristãos, é praticamente tudo. O Espírito Santo, ele nos dá essa sensação de paz, nos dá a sensação de alegria, de comunhão. E sem essa presença do Espírito Santo, nós não sabemos nem como orar. Mas esse Espírito Santo nos ajuda. Mas o que realmente é a pior consequência do pecado é o que está escrito em Romanos 6:23, aonde diz: o salário do pecado é o quê? Então, por aí nós podemos entender que nem sempre fisicamente a pessoa morre quando peca. Claro que às vezes uma grosseirice leva a pessoa até morte e está junto ao pecado. Mas a pessoa morre espiritualmente. Quando a pessoa deixa o pecado dominar ela, e ela não se arrepende, não confessa, então a pessoa, ela não tem mais liberdade na presença de Deus. Ela não tem mais alegria, o Espírito Santo se retira, é apagado. E o salário do pecado, ele gera a morte espiritual. Mas isso Deus não quer conosco. Em Romanos 6:11, nós temos uma palavrinha muito boa. Aí tem duas coisas que nós podemos fazer com o pecado. Uma delas, basta. Romanos 6:11. Se alguém de vocês quiser ler, achou? Pode ser. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí está uma palavra que nós podemos tomar para nós. E só vai ser uma dessas coisas. Romanos 6:11. Nós temos que morrer para o pecado e viver para Deus. O apóstolo Paulo aos Gálatas escreve: eu estou crucificado, e a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado e
vivos para Deus, através de Jesus, através da morte de Cristo, nós morrendo com Ele pela fé, ressuscitamos em novidade de vida, e aí nós passamos a viver em comunhão com o Senhor. Somos vivos para Deus. O pecado destrói. Para isso que o pecado veio. O mundo jaz no maligno, e aí vem a destruição, a miséria. Mas o Senhor tem algo melhor para nós. Ele tem vida, e vida em abundância. Uma vida com Deus, frutífera. Uma vida que tem o fruto do Espírito. Uma vida de paz, de comunhão. Isso Deus tem para dar. Então, queridos, você não se deixa escravizar, amarrar, se algo você sente da parte do inimigo que quer escravizar você. Rompa, fuja. Isso nós precisamos fazer, a nossa parte, cabe a nós, assim como Deus diz para Caim, cabe a você. Ou se deixar levar pelo pecado, ou dizer não quero, sim ou não. Uma dessas coisas só podemos fazer, as duas não dá. Então, queridos, eu queria ter deixado esse pensamento sobre a questão de Davi. E quando nós vamos ler na Bíblia lá, tanto no Novo como no Antigo Testamento, Deus dá testemunho que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nós podemos ser isso, quando nós deixamos o Senhor nos restaurar. Quando nós deixamos o Senhor nos libertar, transformar. Então nós podemos não ter mais esse coração de pecado, de pedra, mas um coração sensível, qual o Senhor pode moldar a sermos um cristão que realmente serve a Deus com alegria e muita paz. Posso orar ainda com vocês? Vocês querem estar em pé?